Paulo, mas toda vez que eu passo aqui por perto, é sempre uma alegria poder passar alguns minutos que sejam aqui com vocês, porque essa é a família que eu sempre vou carregar no meu coração como minha família cristã. O pastor, ou veinho, como a juventude da minha época, que hoje não é tão mais jovem, gostava de chamar ele, perguntou se eu não queria trazer alguma coisa, uma palavra, porque ele falou assim: você sempre vai ser o nosso representante por onde você andar. E isso é verdade, porque eu lembro que uma das primeiras viagens missionárias que eu fiz, eu precisava de uma carta de recomendação, e eu nem estava mais morando em Araguaína, já tinha alguns anos, e eu precisava de um pastor que falasse, em meu favor, e eu pedi para o pastor Nonato fazer essa carta, mesmo não estando mais nessa igreja há alguns anos, porque ele é a pessoa que conhecia o meu coração, ele que podia falar do que a igreja conhecia também a meu respeito, e eu tenho um orgulho muito grande de ter a Igreja de Cristo como parte da minha história cristã. Desde lá da minha adolescência, dos 15 anos, até hoje já, depois dos 30, melhor não falar a idade. Nos últimos anos, graças a Deus, eu pude usar a minha profissão para honrar a Deus e servi-lo onde Ele me enviasse. E tudo começou muito aqui nessa igreja, do que foi plantado. Muitos anos atrás, tinham aquelas viagens missionárias que o CLI vinha aqui para a nossa igreja. E às vezes pode parecer até um pouco assim o que era feito aqui na nossa cidade. Mas no reino de Deus, quando as pessoas elas se doam, o seu tempo, principalmente a sua disponibilidade para levar a palavra de Deus, isso é o principal. E aquilo foi plantado no coração de muitas famílias aqui na nossa cidade, inclusive muitas famílias que estão aqui hoje. E eu sou uma dessas famílias, Então, naquela época eu pude fazer um pouco do trabalho que era feito aqui na nossa igreja, mas principalmente no meu coração foi a semente que foi plantada, de poder usar a minha vida, usar a minha profissão para servi-lo aonde Ele me enviasse. E mês passado, talvez alguns de vocês escutaram, teve um grande terremoto lá na Tailândia, na fronteira da Tailândia e Mianmar. A ONG que hoje eu trabalho, que é uma ONG cristã, eles atuam sempre em situações de catástrofes. Então teve esse terremoto, eu lembro que eu estava em casa, era um domingo de manhã, e eu estava na igreja, e eles me ligaram perguntando se eu podia embarcar. E o embarque, isso era 9 da manhã, o embarque era às 3 da tarde. E eu, naquela correria, eu conversei com a minha noiva, com o pastor da nossa igreja, o que eles achavam sobre isso. E foi uma resposta muito simples. Eu sempre orei para que Deus me preparasse e me desse oportunidades de servi-lo assim. E então, por que eu não agarraria essa oportunidade de poder atuar como médico nessa viagem? E muitos anos atrás, eu tinha atuado nessa mesma equipe, só que como intérprete, não como médico na ocasião, mais de 10 anos atrás. E dessa vez, poder atuar na minha área de atuação agora e poder levar a palavra de Deus num lugar onde pessoas estão sofrendo tanto. Lá é um país muito fechado, se eu não estiver enganado, é o 4º país de mais difícil acesso para cristãos no mundo. Lá é muito difícil para o cristianismo em si e também de entrar no país. Para vocês terem ideia, muitas das ONGs que conseguiam entrar, eles ficavam trancados no hotel, porque o governo não deixava as ONGs saírem, com medo de eles falarem de Jesus e as pessoas se converterem. E graças a Deus a nossa ONG não passou por isso, muito pelo contrário, o governo ele assinou uma carta para que a gente pudesse atuar no país inteiro, e toda a fronteira que a gente passava, que o exército barrava as ONGs, a gente apresentava essa carta e a gente tinha portas abertas para continuar servindo. E lá nós pudemos atuar, ajudar muitas famílias que perderam muitos entes queridos e perderam tudo naquele terremoto. Mas principalmente perderam esperança. E uma coisa que a gente escutava muito, todo lugar que a gente ia, lá é um país muito budista, então tem muitos templos e imagens por todo canto. E as pessoas elas se perguntavam, mas para quem a gente vai olhar agora? A gente colocava a nossa esperança nessas imagens, nesses deuses, e todos eles vieram abaixo com o terremoto. Onde a gente vai encontrar a nossa esperança agora?
E ali, mesmo num país fechado, budista, a gente podia, de pouquinho em pouquinho, plantando a semente do Evangelho. E não só restaurando a vida física deles, mas também levando esperança espiritual para o coração deles, que é o que eles mais precisam. E eu sou muito grato a Deus por ter essas oportunidades, esse privilégio. Agradeço muito essa igreja, porque todo lugar que eu vou, eu levo a autoridade espiritual de uma igreja. E no meu coração é essa igreja, é essa família que investiu tempo na minha vida naquela época, às vezes um adolescente com muitos problemas, como muitos temos hoje em dia, mas que não desistiu e orou pela minha vida, investiu na minha vida, e eu tenho certeza que o que Deus começou naquela época, aqui nessa igreja, Ele está continuando. E eu sou muito grato a Deus por isso, amo vocês e espero toda vez que poder passar aqui no Tocantins ter um tempinho com vocês. Muito obrigado.